Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida. A aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria, abraço carinhoso para Sebastiana Ivo, minha amiga Laziele Silva, Edna Souza, minha amiga Marta Regina, Maria Aparecida, Maria de Jesus, povo lindo, maravilhoso, inteligente, competente. E agora, nesse exato momento, vamos descobrir qual será a temática de hoje. E é sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. Qual será a nossa temática de hoje? Olha só, responsabilidade sociopolítica, ou seja, responsabilidade social e responsabilidade política. Estamos dando continuidade a uma série de aulas em que nós estamos estudando habilidades interpessoais. E hoje vamos retomar a temática da responsabilidade que vimos em aulas anteriores, mas agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai delimitar o campo da responsabilidade que iremos abordar hoje: responsabilidade sociopolítica, responsabilidade social, responsabilidade política. Bom, nós temos dois objetivos, olha só, vem comigo, sem perder tempo. Primeiro objetivo: atuar como cidadão frente às responsabilidades social e ambiental. E a segunda, compreender inicialmente o conceito e, em seguida, a importância da responsabilidade sociopolítica para bem vivermos em sociedade, motivando o aluno, principalmente, a se colocar no lugar do outro. Olha só que interessante. Reconhecendo seus limites, mas também as possibilidades de sua atuação na sociedade. Nossa aula terá 5 partes. Primeira parte, responsabilidade. Segunda parte, responsabilidade social. Em seguida, responsabilidade política, revisão e atividades. Alunos e alunas queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas. O que é responsabilidade? E agora, coloca no chat o que é responsabilidade para você. Olha aqui essa figura, querido aluno. Olha aqui essa figura, querida aluna. Cada pessoa cumprindo a sua parte na execução de um projeto. Cada pessoa cumprir a sua parte significa que ela está sendo responsável pelos seus atos próprios. Estamos adentrando no universo conceitual de responsabilidade. Responsabilidade é uma qualidade. Nem todo mundo possui essa qualidade. Essa qualidade, a responsabilidade, ela é própria de quem é responsável. E o que vem a ser, professor? Responsabilidade. Quando eu sou capaz de responder pelos meus atos próprios, ou por uma coisa que foi confiada a mim. Eu sou capaz de responder. Maria Aparecida, você fez aquela tarefa que eu lhe pedi? Sim ou não? Sim, professor. A tarefa
foi realizada. Eu fui responsável. Maria Aparecida, você realizou ou não a tarefa que eu lhe pedi? Professor, eu não fiz a tarefa que foi solicitada, mas eu reconheço que a culpa é minha. Embora não tenha feito a tarefa, ela é responsável porque ela assumiu a culpa e as consequências de não ter realizado a tarefa. Sim, ela foi responsável. A tarefa devia ter sido executada, mas pelo menos ela assumiu a responsabilidade e as consequências. Maria Aparecida, você vai perder 2 pontos na sua média bimestral por não ter realizado a tarefa. Ela aceita essa punição como consequência das suas ações, ou melhor, da sua ação irresponsável de não ter executado a tarefa. Quando a pessoa assume as consequências, ela também está sendo responsável. Ela não está colocando a culpa no outro. Eu não fiz porque houve visita lá em casa que me atrapalhou. Eu não fiz porque estava muito calor e eu não conseguia me concentrar. Eu não fiz por causa disso. Eu não fiz por causa daquilo. Quando eu vou culpando os outros e não assumo a responsabilidade, ou seja, não respondo por algo que eu era obrigado a fazer, eu estou sendo duplamente responsável. Mas vamos agora entrar na etimologia. O que é etimologia? Etimologia é uma ciência que estuda o significado da palavra em si. Então, a palavra responsabilidade, ela possui um conceito. O conceito é esse: obrigação de responder pelos seus próprios atos ou por algo que foi confiado a você. Mas a palavra responsabilidade, a palavra, ela tem origem no latim respondere. Olha só, a palavra responsabilidade, ela tem origem na palavra responder. Ou seja, eu respondo por meus atos. Eu assumo os meus atos e as consequências dele. Eu respondo por minhas omissões. Assumo as consequências da minha omissão. Dessa forma, uma pessoa que é responsável, ela deve arcar com as consequências do seu comportamento ou do comportamento de outra pessoa. A pessoa responsável, ela arca com as consequências do seu próprio comportamento. Ela não culpa o outro. Ela não diz, eu errei por causa de fulano. Deixei de fazer por causa de cicrano. Ela sabe o que ela fez e o que ela deixou de fazer. Continuando, olha só, pessoa responsável. Agora ficou fácil. Se responsabilidade é a qualidade de quem é responsável, de quem responde por seus atos e arca com as consequências desses atos, agora ficou fácil saber o que é uma pessoa responsável. É aquela que possui a consciência em relação aos atos que ela pratica. Atos que ela pratica voluntariamente. Porque se o que ela pratica foi uma ação em que ela foi obrigada a fazer, há um atenuante na sua responsabilidade em relação às consequências da ação. Ela foi obrigada a fazer. Ela não fez voluntariamente, ou seja, de vontade própria. Mas a pessoa responsável, ela tem consciência dos atos que ela pratica por vontade própria. E mais ainda, ela sabe prever, antes de agir, as consequências de sua vontade. A pessoa responsável, ela está aqui, diante de um caminho que leva a decisões e suas consequências.
A pessoa responsável, ela sabe que se tomar esse caminho, vai acontecer isso, isso e aquilo com ela. E ela sabe que se tomar esse caminho, vai acontecer isso, aquilo ou aquilo outro com ela. A decisão que ela tomar será voluntária e consciente. Eu vou por esse caminho, mesmo sabendo do que pode acontecer. Ou eu vou por esse caminho, ciente das consequências. A pessoa responsável, ela consegue prever as consequências de suas ações. E ao saber prever as consequências de suas ações, ela vai agir de maneira sensata, responsável. Se ela, ao prever as consequências de suas ações, ela concluir que ir por esse caminho é bom e ir por esse caminho é mal, é ruim, ela vai optar pelo caminho bom, o caminho correto. Então, a pessoa responsável, ela opta pelo mais sensato, pelo mais correto. Se ela sabe que esse caminho aqui vai trazer consequências negativas para a sua vida e para a vida dos outros, ela não vai por esse caminho. Ela vai pelo outro. Se ela for por esse caminho aqui, sabendo que as consequências serão negativas, ela é uma pessoa irresponsável. E o grande drama de uma pessoa irresponsável é que ela acaba prejudicando a si própria e as outras pessoas. Porque a pessoa irresponsável é aquela, claro, que não tem responsabilidade. É uma pessoa inconsequente. O que é inconsequente? Tem dois entendimentos. Tanto inconsequente, ela não pensa nas consequências, como ela sabe as consequências e mesmo assim opta pelo errado. É uma pessoa que age contrariando a lógica. A lógica é você fazer o certo. A pessoa irresponsável vai fazer o errado. Ela vai contrariar o bom senso. Ela vai expressar nos seus atos imprudência e irresponsabilidade. Essa é a pessoa responsável, essa é a pessoa irresponsável. Pergunta a você, aluno que me acompanha agora. Você está sendo responsável ou irresponsável com sua vida? Você está pensando no seu futuro, nas consequências, né? No seu futuro, nas consequências de suas ações, ou você está que nem o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está deixando a vida te levar sem ser o protagonista dela? Muita gente faz assim. E é errado. Não deixa a vida te levar. Não deixa a vida te conduzir. Conduza a sua vida. Seja responsável. Porque o irresponsável, quase sempre, ele vai se encontrar com o fracasso. E o que é pior, ele vai prejudicar não apenas ele próprio, mas outras pessoas do seu convívio. Continuando, olha só, temos algumas características de pessoas irresponsáveis. Mas eu vou primeiro utilizar esses quadrinhos aqui, ó, o quadrinho 1, o quadrinho 2 e o quadrinho 3, para falar sobre pessoas irresponsáveis nesse contexto da pandemia. Primeira irresponsabilidade da sociedade: ter acreditado que a pandemia havia acabado. Há um mês atrás, foi aberta a vacinação para professores aqui no Piauí, em Teresina.
Assim que abriu a possibilidade da quarta dose, eu fui um dos primeiros a me vacinar, a receber a quarta dose. Eu ia para a igreja e continuo indo para a minha igreja de máscara, quando a maior parte das pessoas que vão à igreja abandonaram a máscara. Há cerca de 2 meses, eu fui vítima de brincadeiras, gozações de alguns jovens da minha igreja que disseram: irmão, para que essa máscara? A pandemia acabou. Eu fui vítima dessas gracinhas. Há um mês atrás, tomei a quarta dose. Convidei algumas pessoas para irem comigo tomar essa quarta dose. Alguns disseram: não, para que a pressa? A pandemia acabou. Para que a pressa? A pandemia já é fraca, não mata mais ninguém. E eu falei: olha, vem comigo, porque daqui a um mês os casos vão aumentar e essa fila aqui, que tem 7 pessoas, que foi a quantidade de pessoas que eu peguei na fila, ela vai se transformar em 70. Vem comigo. Não, não precisa. Dá tudo bem. Tá tudo ótimo. A pandemia acabou. Eu fui me vacinar. Eu fui sozinho. Cheguei no posto de vacinação. Eu fui de carro. 3 carros na minha frente. Fui atendido em 10 minutos. Quarta dose. Hoje, as filas estão enormes. Porque os casos estão aumentando novamente. Eu fui responsável ou irresponsável? Eu fui responsável. Eu previ, ao ver a população relaxando as medidas de proteção, eu previ na minha mente que os casos aumentariam. E não foi carnaval culpado, não. Não foram as festas pelo Brasil afora culpadas sozinhas, não. A população relaxou em todos os espaços, nas igrejas, nas escolas, nas ruas, no ônibus, etc. Não, pessoas irresponsáveis culpam o carnaval pela pandemia. Mas você que culpa o carnaval, você continuou usando máscara, você continuou usando álcool, duvide ou dó. Eu fui responsável. Eu previ o que ia acontecer e tomei uma atitude há um mês atrás. Isso não quer dizer que eu estou livre de contrair o vírus. Mas que se eu for contrair, se o vírus, se eu contrair o vírus, será algo inesperado. Não será algo que eu busquei. Eu busquei essa contaminação. Então, turma, é nessa época de pandemia que nós estamos percebendo as pessoas responsáveis e irresponsáveis ao nosso redor. Olha só, aqui deve ter sido no primeiro ano da pandemia, quando não havia a vacina e as pessoas contaminassem, era quase uma sentença de morte. Olha só, em agosto, 55 pessoas, olha só, 55 pessoas foram a um casamento. Um convidado estava com Covid. Eu não sei se ele sabia, se ele não sabia. Vamos supor que ele sabia que estava com Covid e foi mesmo assim, porque é uma besteira. O vírus acabou infectando 177 pessoas, porque um contamina outro e contamina outro, que volta para casa contamina outro. Uma pessoa, numa festa de casamento com 50 pessoas, ela conseguiu infectar 177 pessoas. Delas, 7 pessoas morreram. Nenhuma estava no casamento. Quantos pais, quantos avós, quantas avós morreram porque o filho ou o neto foi para uma festa, aglomeração, no tempo da pandemia,
e ao voltar contaminou o pai, a mãe, o avô e a avó que estava se cuidando. Nós temos muitos casos assim. Embora a dor da perda do parente seja forte, é preciso dizer: você foi um irresponsável. Você agiu sem pensar nas consequências. Você não pensou na vida da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó. E agora você bota na rede social: luto eterno. Meu pai, meu rei, minha mãe, minha rainha, meu avô, meu guru. Mas você não cuidou. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Já dizia Caetano Veloso. Então, a pessoa irresponsável, gente, ela não pensa nas consequências, ou é pior, ela sabe a consequência e faz mesmo assim. Eu conheço uma pessoa que perdeu o pai. Eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. Ela estava com suspeita de Covid. Ela foi ao hospital fazer o teste. Aí, ela fez o teste no hospital e foi informada que o resultado sairia em 3, 4 horas. O que é que ela faz? Ela vai para a casa do pai dela visitar o pai e a mãe com suspeita de Covid. E senta perto do pai dela. E eu olhando de longe. E eu achando um absurdo. Ela está com suspeita de Covid, esperando o teste, e está perto do pai dela. Ela volta para o hospital. Resultado positivo. O pai dela, 2 dias depois, começa a apresentar sintomas. É internado, UTI, entubado e morre. Irresponsável. Nós estamos no Brasil cheios de pessoas irresponsáveis. O irresponsável é aquele que diz: amanhã eu faço. Irresponsável, faça hoje. O irresponsável diz: depois eu vou. Não, vá agora. Agora eu não posso. O irresponsável, ele nunca tem tempo. Você é jovem, está acompanhando essa aula comigo, você é jovem. Um patrão, você vai trabalhar numa empresa para um patrão. O patrão, quando ele precisa de algo, ele vai buscar as pessoas mais ocupadas. Sabe por quê? Porque a pessoa ocupada, ela sempre arruma tempo. E ele sabe que se ele pedir para outro fulano, ele não vai realizar a tarefa porque ele nunca tem tempo. As pessoas responsáveis sempre têm tempo. A irresponsável sempre sem tempo. Pessoas irresponsáveis sempre atrasadas. Pessoas irresponsáveis sempre acham uma desculpa pelo que não fizeram, deixaram de fazer ou fizeram de errado. Pessoa irresponsável nunca assume a culpa. Essa pessoa que contaminou o pai dela, até hoje ela não admite. E ela fala: meu pai não morreu de Covid não, o teste está errado. Ela não assume a culpa até hoje, que ela praticamente matou o pai dela. Praticamente. A verdade é essa. O irresponsável, ele não assume a culpa jamais. O irresponsável nunca está errado. O irresponsável não pensa no futuro. Não pensa no futuro. Não tem projeto de vida. O irresponsável, ele só faz algo se for mandado ou mandada. Ele é parado, inerte. Só se mexe se empurrarem. A gente costuma usar um termo, né, popular. Só vai no empurrão. O irresponsável age por impulso, sem pensar nas consequências. Poxa, o resultado sai daqui a 3 horas. Que custa eu ficar no hospital esperando o resultado para ver se deu positivo? Não, eu vou lá vou visitar meu pai e minha mãe que eu amo tanto.
aí leva o vírus para o pai e para a mãe. E mata o pai. A verdade é essa. Mata o pai. A grande esmagadora maioria das decisões dele prejudica a si próprio ou a terceiros. O grande problema do irresponsável é que ele não prejudica somente ele mesmo, ele prejudica os outros com a sua irresponsabilidade. E o que é pior, o irresponsável, mesmo estando errado, ele afirma que não vai mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. O irresponsável é assim, ele fala que não vai mudar. Nasceu assim, cresceu assim, vou viver assim. Irresponsável. Precisamos mudar. Toda ocasião nova em nossa vida exige mudanças. Eu era solteiro, hoje eu casei, eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Temperamento, crenças, verdades, para me adaptar ao meu companheiro. Nasceu um filho, outra adaptação. Quem é mãe e tem filho sabe, cada filho que nasce é uma mudança na família. E o filho sai de casa, outra mudança na família. Nós estamos mudando constantemente, mas só o bonitinho do irresponsável que fala: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, quem não gosta de mim, não tô nem aí. Gabriela não tá nem aí porque é irresponsável. Porque se fosse responsável, se interessava. O irresponsável, ele não cumpre horários. O irresponsável, ele não cumpre metas. Relação com dinheiro. O irresponsável, ele adora gastar sem se planejar. Olha, e eu vou falar uma coisa que está afetando vocês que estão assistindo minha aula. A quantidade de jovens que eu conheço que se empolgou porque alguns cartões foram oferecidos a muita gente. Cartões de crédito sem comprovação de renda. De 300, 400 reais de saldo. A quantidade de jovem que está endividada porque usou o cartão indiscriminadamente é enorme. Tinha um cartão de 300, mas não tinha dinheiro, emprego, para bancar os 300. Foi gastando. Na hora de pagar, mãe, paga para mim. Pai, paga para mim. O meu cartão, irresponsável, gastou o que não tinha. Irresponsável, óbvio, ele não vai assumir responsabilidade nenhuma. Ele é irresponsável. Ele quer passar longe da responsabilidade. O irresponsável, a gente olha para ele e parece que ele está no outro mundo, assim, tá aéreo. Eu vivo sempre no mundo da lua. Ele adora ficar com os pés para cima no sofá, mais do que qualquer outra coisa. Se eu estou visitando uma casa de uma pessoa, às 3 da tarde, tem lá uma pessoa deitada no sofá, com os pés para cima, meu amigo, é irresponsável. Ah, mas é jovem, é uma estudante, chegou do colégio, almoçou, está cansado, irresponsável. Estudante estuda, na escola e em casa. Passa a tarde deitado no sofá, vendo série no celular, irresponsável. Porque a sua função é estudar. Seu trabalho é estudar. Percebe, então? E eu tenho moral para falar isso porque eu sou uma pessoa altamente responsável. Eu sou responsável. Eu, Marciano, eu sou responsável. E tenho moral para falar sobre quem é irresponsável. Mas vamos agora entrar em si. Dene Andrade, abraço carinhoso, minha querida. Salve, salve. Turma. Vamos agora falar sobre responsabilidade social e responsabilidade política, tá bom? 2 assuntos para abordarmos nessa segunda metade da aula. Responsabilidade social, ela pode ser tanto pessoal da pessoa,
quanto de uma empresa. Significa práticas que beneficiam o meio social. Por exemplo, quando você é aluno, você mora perto de um orfanato e você percebe que esse orfanato precisa de ajuda, por exemplo, na hora do almoço, para distribuir a comida entre as crianças. E você se oferece como voluntário, sem receber nada por isso. Você está colocando em prática a sua responsabilidade social, que é cuidar do meio social, cuidar das pessoas. Então, essa prática, apesar de estar fortemente ligada a empresas, ela, está ligada a uma ação também que pode ser realizada por pessoas físicas. O objetivo das práticas de responsabilidade social é construir uma sociedade mais justa. Qualquer pessoa, eu, você, pode e deve praticar ações voluntárias pensando no bem-estar comum e no próximo. Qualquer pessoa. Nós devemos ao outro. Você deve ao outro. Gentileza, carinho, atenção, solidariedade. E o outro deve a você também. Gentileza, atenção, carinho, solidariedade. A responsabilidade social no meio empresarial, ela teve início nos Estados Unidos. Essa ideia de responsabilidade social teve início nos Estados Unidos a partir do caso Ford. O que é o caso Ford? Bom, no começo do século XX, houve um episódio envolvendo os irmãos Dodge e Henry Ford. Os irmãos Dodge eram acionistas da Ford Motor Company, uma empresa do Henry Ford. Vou contar aqui a história para vocês. Você vai perceber a ideia que Henry Ford tinha de responsabilidade social e os desdobramentos do caso até que a responsabilidade social virasse, nesse século XXI, uma obrigação das empresas. Toda empresa deve ter uma responsabilidade social com a sociedade, meio ambiente e etc. Olha só. No ano de 1916, há mais de um século atrás, Henry Ford, ele decidiu o seguinte, que não ia distribuir todo o dinheiro, toda a renda de uma empresa que possui ações, ela vai para os acionistas. O que foi que Henry Ford disse? Não, eu não vou entregar todos os dividendos, toda a renda da empresa para os acionistas. Eu vou distribuir apenas uma parte. Outra parte, eu vou fazer isso aqui. Olha só qual era a ideia do Henry Ford. A outra parte que eu não distribuí com os acionistas, eu vou fazer investimentos na empresa. Eu vou aumentar o salário dos meus empregados. E eu vou criar um fundo de reserva para fazer face à quebra de resultados, porque o automóvel, ao se tornar um veículo fabricado em larga escala, o preço iria cair. Então, Henry Ford estava pensando em termos de responsabilidade social. Investir na fábrica, investir no capital humano, os trabalhadores que constroem um carro e o dinheiro que recebem não dá para comprar nem a roda do carro. Passam fome, necessidades. E criar um fundo de reserva. Se a empresa quebrar, tem dinheiro para pagar as indenizações. Isso aqui é responsabilidade social nas origens. Porém, os dois acionistas, John e Horace Dodge,
que no futuro criariam a fábrica, né, de automóveis Dodge. Esses dois acionistas, eles não gostaram dessa ideia do Henry Ford de desviar dinheiro para aumentar salários. Eles questionaram, olha, você não pode desviar um dinheiro que é nosso para aumentar os salários da fábrica. Eu sou acionista, 10% do que foi produzido é meu. Eu não quero que esse dinheiro que é meu vá para o bolso de um trabalhador. Então começou uma discussão entre eles. Esse caso foi até o tribunal. E por incrível que pareça, o tribunal, o julgamento, ele foi favorável aos irmãos Dodge. O argumento do juiz foi: as empresas existem para dar lucro aos seus acionistas. As empresas existem para dar lucro. Mesmo que para isso eu tenha que aumentar o preço do produto. Empresas existem para dar lucro. Há um caso aqui no país acontecendo, preços aumentando de modo abusivo, para que os acionistas dessa empresa ganhem dinheiro. O papel dos gestores é garantir o lucro e que esse lucro vá para o bolso do acionista, aquele que possui ações. Sendo assim, o lucro, ele não pode ser utilizado para outros fins que não sejam o benefício dos acionistas. Portanto, investir em filantropia, ou seja, aumentar salário dos funcionários e melhorar a imagem da organização, só pode ocorrer se essa ação aumentasse o lucro dos acionistas. Se essa ação diminuir o lucro, não pode ocorrer. Com essa decisão, o júri praticamente barrou uma iniciativa de responsabilidade social, uma preocupação que Ford tinha com a sociedade, um compromisso com a sociedade. Eu não posso enriquecer se a sociedade não enriquece junto comigo. Bom, anos depois, em 1953, houve outro caso parecido, o caso da A.P. Smith Manufacturing Company contra os acionistas. Só que esse outro episódio, o caso A.P. Smith, ele teve um outro final, um outro entendimento, e esse entendimento gerou o que chamamos de lei da filantropia, a responsabilidade social das empresas. Uma empresa não existe somente para dar lucro. Ela tem que ter um papel no desenvolvimento, pelo menos, da comunidade onde essa empresa está situada. Então, em 53, um outro fato trouxe a público a discussão sobre a inserção da empresa na sociedade e sua responsabilidade social. Foi esse caso A.P. Smith. Bom, a empresa A.P. Smith, ela fez uma doação à Universidade de Princeton. Porém, alguns acionistas contestaram a doação. A empresa fez uma doação à Universidade de Princeton e os acionistas, já recordando o episódio de Henry Ford, disseram: olha, você não tem direito de pegar o meu dinheiro e fazer uma doação para uma organização. Só que, no desenrolar do episódio, surgiu uma legislação que permitia às empresas exercerem um papel filantrópico e de responsabilidade social. Um novo entendimento sobre empresa, que a empresa, se estiver interessada, ela pode sim promover o desenvolvimento social. Turma, a Universidade de Princeton, ela tem alunos notáveis. Um deles, Jeff Bezos, criador, presidente e CEO da Amazon. Ele é um dos antigos alunos, ex-alunos da Universidade de Princeton.
Então, pergunto para você: doar dinheiro a uma universidade é dinheiro jogado fora? Como os acionistas dizem, os alunos notáveis dessa universidade dizem que não. Esse é o novo entendimento, responsabilidade social. E assim surgiram, foram legalizadas, oficializadas, universalizadas as práticas socialmente responsáveis. Por exemplo, uma empresa socialmente responsável hoje, ela incentiva o uso de transportes alternativos, transporte coletivo, ou a ida ao trabalho de bicicleta, caso seja possível. Uma empresa responsável socialmente, ela busca a utilização de equipamentos econômicos, equipamentos que sejam econômicos, que gastem pouca energia. Ar-condicionados que gastem pouca energia, geladeira, impressoras, computadores com baixo gasto de energia. Tudo o que possa tornar a empresa sustentável sob o ponto de vista ambiental. Uma empresa socialmente responsável, ela investe em treinamentos sobre sustentabilidade no trabalho. Treinamentos que mostrem às equipes a importância de se adotar práticas responsáveis, criando uma cultura de sustentabilidade na empresa. Uma empresa socialmente responsável, ela cria projetos de preservação do meio ambiente. Uma empresa socialmente responsável, ela respeita as leis ambientais. Respeito às leis ambientais é essencial, porque a natureza, ela é floresta. A natureza, ela é lago, ela é rio, ela é animais, e etc. Mas o ser humano, ele olha para a floresta e não vê floresta. Ele vê madeira, ele vê cadeira, ele vê mesa, ele vê dinheiro. O ser humano olha para o rio e não enxerga rio. Ele enxerga um espaço onde ele pode ganhar dinheiro. Vamos represar o rio e assim criar uma usina hidrelétrica para trazer desenvolvimento à sociedade. Vamos inundar uma floresta inteira para produzir energia. Por que não se investe em energias com pouco impacto ambiental? Então, muitos países possuem leis ambientais que precisam ser cumpridas. É primordial que a empresa conheça a lei e como ela funciona, para que a empresa não fira nenhuma norma ambiental. É fundamental. Na sua cidade, há uma lei que proíbe a poluição sonora. Essa lei é pouco conhecida, mas ela está lá na lei orgânica do município. Aí, um empresário, um empreendedor, ele resolve criar uma metalúrgica numa área residencial. Aí começa, de manhã até a noite. Um vereador, as pessoas começam a se queixar do barulho da metalúrgica. Aí o empresário diz, não, mas eu estou gerando riqueza, lucro, desenvolvimento. Aí um vereador lembra dessa lei contra a poluição sonora e chega lá na empresa e diz,
lei de regulação do som na cidade. Ou você reduz os ruídos da sua fábrica, ou vamos fechá-la. Conheça as leis, para que você não fira nenhuma norma. Utilização de fontes de energia renováveis, não é? Alternativas. Energia eólica, energia solar, cidades litorâneas, a força das ondas, e assim por diante. Olha só, continuando. Temos também mais algumas práticas empresariais, doações para organizações e projetos sociais. Uma empresa pode doar alimentos para comunidades carentes. Ela pode fazer doações para universidades, escolas, obras de caridade. No Brasil, infelizmente, nós não temos essa prática dos benfeitores de escolas, universidades. São poucos empresários que, né, a sua empresa está numa região pobre e é difícil achar um empresário que diga assim, olha, eu vou comprar 20 computadores aqui para o laboratório de informática da sua escola. Difícil encontrar alguém que invista numa escola, numa universidade. Ele quer investir em outras coisas. Vamos fazer uma festa. Mas investir na educação, pouca gente faz. Destinar parte do lucro para causas sociais. Combate à fome, à miséria, analfabetismo. E, por que não, participação dos colaboradores no lucro da empresa. Participação nos lucros. Hoje nem se fala mais nisso. As empresas não querem mais, né, doar, não, compartilhar o seu lucro com os colaboradores. Quase não se fala mais nisso, não é? Participação nos lucros. E as pessoas também podem ter as suas práticas socialmente responsáveis. Uso de descartáveis, economizar papel, água e energia, praticar o voluntariado, a sua força de trabalho gratuita para uma instituição social, uma obra de caridade, investir na reciclagem, utilizar lixeiras que facilitam a separação do lixo orgânico por reciclável. Geralmente as cores são essas: o azul, papel e papelão, vermelho, plástico, verde, vidro, amarelo, metal, preto, madeira, laranja, branco, roxo. Professor, mas isso aqui não tem lá na minha casa, não. Mas quando você vai ao shopping e você vai fazer um lanche numa lanchonete, aí termina seu lanche. O que é que você faz? Você pega a bandeja e joga todo o lixo no mesmo local, ou você pega aquele copo de plástico e coloca no plástico. Você pega o papel, coloca no papel. O orgânico, no orgânico. Como você faz? Qual é a sua iniciativa? Continuando, olha só, agora vamos para a responsabilidade política. Turma, a responsabilidade social são práticas, né, socialmente comprometidas. Eu me comprometo com a sociedade. Eu vou fazer a minha parte por uma sociedade melhor. Mas temos também a responsabilidade política. Ela está muito mais direcionada aos gestores políticos. Gestores, pessoas que assumem cargos, funções públicas políticas. É a responsabilidade no exercício de funções políticas. Se você é eleito ou convidado para exercer uma função política, você tem responsabilidades. E essas responsabilidades, elas partem do seguinte pressuposto, ponto de partida, ideia original. O comportamento das pessoas que desempenham funções políticas
não afeta somente elas próprias, atinge também a credibilidade e a confiança nas instituições públicas. Se uma pessoa possui um cargo político e ela não se comporta de acordo com o cargo, não é somente a pessoa que perde a sua credibilidade, mas são os poderes da República, são as instituições como escola, família, tudo vai perdendo credibilidade por causa de um mau comportamento de uma pessoa. Porque as funções políticas, elas partem de dois princípios. O primeiro é o princípio da confiança e o segundo é o princípio da dignidade. Toda pessoa que assume um cargo público, político, ela deve estar de acordo com o princípio da confiança e da dignidade. Olha só, vem comigo. Princípio da confiança. A confiança, ela é depositada em alguém e esse alguém recebe uma autoridade política, seja pelo voto ou o gestor indicou essa pessoa para uma secretaria, para um ministério, para um órgão público. Essa confiança está sendo depositada. Quando o eleitor, ele deposita a sua confiança por meio do voto em alguém, ele não quer que essa confiança sofra uma traição. Eu tinha esse projeto antes da eleição. Ao assumir, eu mudei para outro projeto, uma traição àqueles que o elegeram. Eu tinha um discurso. Ao assumir uma secretaria, um órgão público, eu mudei esse discurso. É uma traição. A responsabilidade política é uma responsabilidade adicional às pessoas que desempenham funções políticas. A responsabilidade de um cargo político, ela é ampla. Olha só, a responsabilidade política, ela é de quem indicou a pessoa, quem indicou é responsável por ela. Quem elegeu é responsável por ela. Quem lá no começo propôs como candidato também é responsável por ela. É responsável, olha só, por sua ação, vai ter que responder. Você propôs, você indicou. Os militantes, quem assessorou, o partido, etc. A responsabilidade por alguém, ela é ampla. Assuma a responsabilidade. Temos também o princípio da dignidade. Todo cargo público, ele tem uma dignidade. Assédio sexual. Um episódio que ocorreu agora há poucos dias no Brasil. Uma pessoa responsável por uma instituição pública brasileira, acusado pelas mulheres e com provas, aparentemente, de assédio sexual. Faltou a essa pessoa dignidade exigida para exercer o cargo. Quando você perde a dignidade, você fere a dignidade, você deve ser responsabilizado por seu comportamento. Essa é a responsabilidade política. O princípio da confiança e o princípio da credibilidade, da dignidade. Se a pessoa que perdeu a dignidade, feriu a dignidade, ela não sofrer nenhuma sanção, perde credibilidade e confiança,
as instituições públicas. Perde completamente. Tá bom, querido aluno, querida aluna? Vamos aqui. 2 questões. A primeira, assinale abaixo uma prática socialmente responsável. Ó, socialmente responsável. Desrespeito às leis ambientais é uma prática socialmente responsável? A prática do voluntariado é uma prática socialmente responsável? Despejo de resíduos em fontes de água é uma prática socialmente responsável? Encerramento das atividades da creche da empresa é uma prática socialmente responsável? Então, uma prática socialmente responsável é aquela que traz um benefício à sociedade. Então, vamos lá. A empresa assume uma prática que beneficia a sociedade. Se eu desrespeito as leis ambientais, eu não estou beneficiando a sociedade. Se eu despejo lixo tóxico em fontes de água, eu não estou beneficiando a sociedade. É uma prática irresponsável. Se eu encerro as atividades da creche da empresa, deixando muitas mães na mão, não é uma prática socialmente responsável. Então, a prática do voluntariado é uma prática socialmente responsável. Para você que acertou, aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Temos mais uma. Quais são os princípios da responsabilidade política? A responsabilidade política, ela possui 2 princípios, que é o princípio da confiança que é depositada em alguém, seja por meio do voto, seja por uma indicação política, e o princípio da dignidade. Comportar-se de modo digno, no modo de se vestir, no modo de se falar e de se relacionar com as pessoas. Um político que não se comunica bem, usa palavras chulas, palavras de baixo nível, ele fere a dignidade do seu cargo. Princípio da confiança, princípio da dignidade é a letra C. Para você que acertou, aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela, turma. Temos aqui a nossa revisão da aula, faltando menos de 1 minuto e meio. Hoje nós aprendemos o conceito de responsabilidade, aqui, né? Responder por nossos atos. Aprendemos também o conceito de pessoa responsável, uma pessoa que sabe antecipadamente as consequências de sua ação e age de modo sensato, sempre optando pela ação correta. Pessoa irresponsável, aquela que não possui responsabilidade, uma pessoa que é inconsequente, que faz decisões, toma decisões erradas, que prejudicam a ela mesma e aos outros. Uma pessoa imprudente, uma pessoa que prejudica todos que estão ao seu redor. E vimos 2 conceitos: responsabilidade social, práticas de pessoas e empresas que beneficiam a sociedade, e responsabilidade política, uma responsabilidade no exercício de uma função política que possui 2 princípios, o princípio da confiança e o princípio da dignidade. Essa é a nossa revisão. Não esqueça, próxima aula, responsabilidade. Olha só, responsabilidade ambiental. Você cuida do meio ambiente, você cuida da natureza. Vamos conversar sobre isso em nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!